me, this is Giovanna, e esse é mais um episódio de Chocolate História. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu espero que você que esteja me escutando esteja feliz em começar esse episódio, porque eu estou muito feliz em começar esse episódio. Estou muito feliz em estar fazendo esse episódio, em ter feito esse episódio, em estar construindo esse episódio, em estar falando esse episódio. Esse, com certeza, é um dos episódios de longe que vai ser, assim, um dos meus episódios preferidos, assim, de longe. Porque essa pessoa é uma das pessoas que eu mais amo dentro da história. De verdade, assim, que eu tenho uma história com ela muito forte, muito profunda. Até de autoconhecimento historiográfico. Eu conheci a Ana no momento em que eu não conhecia esse meu lado historiadora. E hoje eu conheço esse meu lado historiadora e consigo fazer até uma análise muito melhor do que da época que eu comecei a conhecer a história dela e tudo mais. Eu confesso que eu não vou me demorar muito. Eu sempre falo isso, que eu não vou me demorar muito na introdução, mas eu sempre demoro. Queria falar pra vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, entrar em contato lá no Instagram ou no Facebook. No Instagram, Elizabeth Margot _, no Facebook, Elizabeth Margot. E pra vocês escutarem o audiobook Hellers. Essa semana entrou mais um episódio, semana que vem tem mais outro, e assim sucessivamente. Gente, eu prometo que vocês não vão se arrepender. Tá muito bom, de verdade. Eu amo Hellers. Please, escutem, é muito legal. E o chocolate de hoje é um chocolate chamado Folhas Crocantes, da Delice. Ele é um chocolate belga ao leite com avelã. Olha, eu comi ele já tem um tempinho. Eu fui numa consulta médica e aí eu comprei ele na loja americana de vende. E é muito bom. É de verdade muito bom. E eu acho que combina com a Ana e com tudo que a gente vai falar sobre ela hoje e a história dela. Porque é um chocolate muito leve, muito fino, muito delicado. Como a Ana e toda a imagem dela passa. Mas ele também é forte, ele tem um sabor forte, ele tem uma presença. Ele ainda continua, sabe? Tipo, quando você come a nota do chocolate fica ainda na sua boca. Esse é o tipo de chocolate. Então, nada melhor do que juntar esse chocolate com o episódio da Ana. Então, come esse chocolate, de verdade. De verdade, vocês não vão se arrepender. É muito bom. É muito bom de verdade. Tem que ser com avelã, tá? Com avelã. E agora vamos começar esse episódio. Pelo amor de Deus, tem tanta coisa pra falar que Jesus Cristo. Vamos lá. Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII da Inglaterra, segundo rei da dinastia Tudor. Nossa querida Ana nasceu entre os anos de 1501 a 1507. Já vamos trazer questões a serem discutidas. Não se tem uma data exata do ano que ela nasceu, por falta de registros paroquiais do período da época. Apesar dos historiadores tenderem para a data de 1507, ainda tem algumas linhas que tendem também para 1501. Então, colocam sempre nesse meio termo. Ela nasceu entre 1501 e 1507. Ela morreu no dia 19 de maio de 1536, morreu jovem. E ela foi rainha dia 28 de maio de 1533 até o dia 17 de maio de 1536. Ou seja, ela ficou aí pouco tempo como rainha da Inglaterra. E a coroação da Ana foi no dia 1º de junho de 1533. A Ana, ela era filha de Thomas Bolena e de Lady Elizabeth Howard, que era filha do Duque de Norfolk. O Thomas e a Elizabeth tiveram 3 filhos, a Mary, a Anna e o George. Não há uma certeza da ordem de nascimento deles, mas tem-se tendência a acreditar que a Mary foi a primeira filha a nascer, a Anna foi a segunda e o George o terceiro. E foram os filhos que sobreviveram à infância, né? E aí vamos lá, vamos entender essa família, vamos entender todo esse caminho da Ana até ela chegar a Henrique. O Thomas Bolena, ele era um diplomata e dominava vários idiomas, aquela tipo... Se você escutou o último episódio, né, que é o episódio do Cardeal Wolsey, escuta, que vai ser muito interessante, você vai entender um pouco dessa política externa no período de Henrique VIII e vai entender o papel e a importância de um diplomata dentro daquela época. E o Thomas fazia parte daquela situação ali. E ele, por incrível que pareça, era um dos diplomatas favoritos do Henrique VIII. E ele fazia muita missão ao exterior, né? À Europa continental. A Ana e os irmãos cresceram em Kent, no castelo de Hertford. Esse castelo existe até hoje, aberto à exposição. Se você quiser ir lá um dia na Inglaterra, vai lá em Kent, no castelo de Hertford. Ele existe, tá lá bonitinho. E realmente eles viveram lá. Aí, na época do nascimento da Ana, os Bolenas eram considerados uma das famílias mais respeitadas da aristocracia inglesa naquele período.
muito por causa dos antepassados deles. Por exemplo, tinha os Howard, né? A família Howard, que era o pai da esposa do Thomas Bolena, era o Duque de Norfolk. Duque é uma coisa muito importante, tá, gente? E os Howard, eles têm ligação com o Eduardo I da Inglaterra, né? O rei. Então, assim, eles eram nobres, eles tinham uma ancestralidade nobre. E ela provavelmente, a Ana, foi a rainha esposa do Henrique VIII, que teve um nascimento mais nobre do que as outras esposas inglesas, tá? Ou seja, não estou entrando aqui em Catarina de Aragão e nem Ana de Cleves, porque foram duas esposas que não são inglesas. Dentro das inglesas, ela provavelmente é que teve um nascimento mais nobre. É interessante falar da grafia de Bolena, porque é bem variável. Por exemplo, nós temos Bullen, que significa em inglês touro, né, o cabeça de touro e tudo mais. E tem isso no brasão dos Bolenas. Tem, né, cabeça de touro no brasão dos Bolenas. Na Holanda, a grafia ficou Bullen. E foi escrita pela própria Ana, quando ela viveu na Holanda por um período. Ela escreveu Ana de Bullen. E também tem a versão latinizada, que é uma versão mais difundida, principalmente no mundo contemporâneo, eu diria, que no caso seria a Bolina, a versão latinizada do nome, traduzindo para Bolena. E a educação da Ana foi típica das mulheres da época dela. Como assim, Giovana? Ela aprendeu aritmética, genealogia, gramática, história, leitura, ortografia, escrita, coisas que a mulher daquela época, nobre, tinha que aprender. Bordava, dançava, sabia administrar a casa, tocava, cantava, jogava, enfim, coisas que uma mulher precisava saber naquela época. Nossa, mas era coisa pra caramba, né, Giovana? Cavalgava, caçava e tal. Então, a gente vai começar a entrar num processo aqui de tentar identificar que tipo de mulher era essa Ana Bolena, né? Como que a Ana Bolena era, onde que ela conseguia se encaixar nessa sociedade. Lembra que eu falei da Catarina de Aragão, que ela foi uma mulher que foi criada nessa dicotomia entre o medievo e o renascimento? A Ana Bolena, ela foi criada dentro do renascimento. Ela foi educada nesse renascimento. Ela viveu o renascimento. A Ana é uma mulher renascentista, humanista renascentista. Ela não é mais uma mulher com raízes medievalistas. A Ana, ela cresce dentro do humanismo e dentro do renascimento. E ela entende que é ali que está o futuro dela, e é ali que está o futuro da humanidade, dentro dessas doutrinas que foram revividas pela sociedade e que estão trazendo de volta todas aquelas questões da antiguidade e tudo mais. E ela está ali dentro, absorvendo tudo isso. Mas essa questão toda a gente vai começar a entender mais um pouquinho para frente. Com o trabalho de diplomata, né, do Thomas Bolena, ele se destacou muito na Europa e ele conseguiu conquistar a admiração da Margarete da Áustria, que era filha do imperador Maximiliano I, do Sacro Império Romano. E nesse período que ele detém essa admiração dela e tal, ela está governando a Holanda em nome do sobrinho dela, Carlos V. Já terceiro episódio que esse cara aparece. Catarina de Aragão, o Wolsey e agora a Bolena. E nisso, a Margarete chama a Ana para fazer parte, né, do séquito de damas dela. E a Ana, bem novinha, vai morar na Holanda. E aí causa uma grande impressão, uma coisa muito bonita, muito bem educada. Nossa, que linda, sua filha é muito bem educada, nananã. Ela fica com a Margarete até 1513. E aí o pai dela, né, o Thomas Bolena, chama ela de volta e manda a Ana pro casamento da Mary Tudor com o rei francês. Quem não viu o episódio do Wolsey não vai saber o que eu tô falando, então você escuta o episódio do Wolsey, o episódio anterior é esse, que vai ajudar bastante. Gente, realmente, assim, se vocês puderem escutar o episódio da Catarina de Aragão e do Wolsey, vai ajudar muito em compreender esse episódio e tal. São episódios que estão ligados. São pessoas que estão ligadas e situações que estão ligadas. Então, assim, escutem, sério, vocês não vão se arrepender. E aí a Ana vai pro casamento da Mary com o Luís XII da França em 1514. E aí ela fica na França. E ela vai ser a dama da Mary. E depois, quando ocorre a morte do Luís XII e tudo mais, tudo pá, ela passa a ser dama da Mary Claude, esposa do Francisco I, novo rei francês. E lá ela ficou por 7 anos na corte francesa como dama de companhia da rainha.
Então ela fica até mais tempo na França do que em qualquer outro lugar. E isso vai gerar muita influência na Ana. E aí vamos entender essas influências agora. A gente pode entender a vida da Ana e a criação e o amadurecimento da sua personalidade a partir da estadia dela na França. Porque é ali que ela vai aprimorar os conhecimentos, os hobbies, tudo. É ali que ela vai fazer. Então, assim, ela vai aprender a falar fluentemente francês, passa a ter mais interesses em artes, em moda, em manuscritos iluminados. E eu vou fazer um parêntese aqui logo, que sobreviveu um livrozinho de horas, como se fosse oração de hora em hora, da Ana. E esse é um livro iluminado. E esses manuscritos iluminados são livros religiosos ou não, mas basicamente religiosos, que têm as escritas, né? Mas eles têm grandes desenhos, grandes pinturas, artes nele. E a Ana tinha isso, né, no livro de horas dela. Tem duas anotações dela no rodapé da página. E coloquei as fotos lá no post do Instagram ou do Facebook. E esse livro, se eu não me engano, ele tá no Castelo de Hervor. O mesmo que ela passou o tempo, né? Passou a infância e tudo mais. Então dá uma passada lá que tá bem legal de ver. Tá bem falhadinho, mas mostra, né, que aquela pessoa viveu, que aquela pessoa de fato existiu e tinha, enfim, livros, pensamentos, angústias e queria colocar isso em algum lugar e colocava em livros religiosos, na sua fé em Deus. Continuando, né? A Ana também se interessou muito por literatura, música, poesia e filosofia na França. Ela amadureceu muito com isso. Além de também se interessar muito por filosofia religiosa. E isso tudo ela conheceu na França. Ela se tornou mais familiar na França, através dos franceses da corte francesa. Há algumas suposições de que ela teve contato com a Margarete de Navarra, que era a irmã do rei na época na França. E isso pode também ter aberto portas para Ana, pode ter mostrado, né, as primeiras questões para Ana com relação à reforma cristã, ao protestantismo, ao reformismo cristão. E nós vamos entrar mais nesse ponto, mas já para pincelar. E como eu já falei, né, como eu já comecei a adentrar, a Ana, ela de fato teve muito contato com esse humanismo, com esse renascimento. Ela era de fato uma cristã devota ao iluminismo renascentista. Então, assim, a Ana, ela é o exemplo de mulher no Renascimento, na Europa renascentista, na Europa iluminista, na Europa humanista. A gente poderia categorizar a Ana assim. E um ponto muito importante que depois vamos nos aprofundar mais com o passar dos anos da vida dela é que a Ana defendia a Bíblia vernacular. O que é a Bíblia vernacular, Giovana? É a Bíblia escrita no dialeto, né, no idioma da localidade. Ela defendia isso. Ela teve provavelmente conhecimento dessas questões na França, na época que ela viveu na corte francesa. Porque, assim, a Ana, com o passar dos anos, ela começa a ter uma posição reformista com relação à influência corrupta do papado na cristandade, né, no cristianismo. Mas também ela era uma devota da Virgem Maria. Então ela era aquela típica mulher nobre do Renascimento, onde ela quer mudanças, só que ela também acredita na fé. Diferente, por exemplo, da Catarina de Aragão. Em nenhum momento eu falei que a Catarina de Aragão queria mudança religiosa. E aí, por fim, ela volta para a Inglaterra em 1522. O pai dela chama de volta, ela deixa a França em 1522 e volta para a Inglaterra. E aí começamos a jornada da Ana na Inglaterra, entendendo que ela era uma mulher jovem, que tinha vivido grande parte da vida dela na Europa continental, em cortes europeias, que tinham grandes contatos com pessoas que faziam parte do movimento iluminista, do movimento humanista, do Renascimento em si. Ela passou a conhecer, a ter contato com ideias questionadoras. Então, assim, quando eu trago justamente a ideia de que Ana é o exemplo de mulher do Renascimento, eu trago justamente isso. Ela viveu uma nova ótica de mundo, não que fosse uma revolução de mundo, né? Não que ela quisesse fazer algo revolucionário, mas ela era da leva daquela geração que não estava convencida do que era. Como assim? Ah, a igreja assim sempre foi, vamos ser assim. Não. Por que que na antiguidade era de tal forma? Por que que na antiguidade eles exaltavam tais e tais coisas e agora a gente não exalta? Por quê? Ela fazia parte desse tipo de geração, desse tipo de círculo social, muito porque ela conviveu dentro dessa corte europeia. Se eu tivesse na Inglaterra, eu não sei se ela teria esse gostinho da renascença na boca dela, sabe? Talvez não.
porque a Inglaterra, querendo ou não, ela ainda ficava muito separada da Europa continental, pelo fato de ser, né, uma ilha e tudo mais. E a Europa, justamente por ser muito pequena, uma corte está sempre perto da outra, isso facilitava a troca de informações, de ideias, de cultura. Então, assim, a Ana participou dessa troca. Se ela estivesse na Inglaterra, talvez ela não teria participado. Então, isso foi fundamental para a formação da Ana e para o que ela seria como rainha e como amante do Henrique VIII. E aí, chegando na Inglaterra, nós nos deparamos com um possível noivado dela com o James Butler. Foi isso baseado numa questão de família, porque um lado da família que morava lá na Irlanda era uma questão de título, e cogitou-se fazer ela e o cara casarem, né, o primo e tal, para resolverem essa questão do título. Mas o pai dela, né, o Thomas, barrou a negociação, falou que não iria acontecer. Isso caiu por terra. E aí, vamos falar um pouquinho agora da irmã dela, Mary. Ela não estava sozinha na França, ela estava com a irmã. A Mary, ela tinha voltado da França antes da Ana, e ela voltou mais ou menos lá por 1519, porque ela começou a ter um caso com o rei francês, o Francisco I. E aí começou o negócio a embaralhar tudo, não sei o quê, trouxeram ela de volta. E aí, nisso, colocaram ela para casar com o William Carey, um nobre. Ela casou com ele em 1520. E o Henrique VIII, nosso querido rei, só que não, foi o casamento dos dois. E aí, o Henrique e a Mary começaram a ter um caso. Ela já casada. E a Mary teve 2 filhos desse primeiro casamento, que há rumores, enfim, a gente não tem como confirmar, não tem nem como supor, que podem ter sido do Henrique, porque ela estava tendo um caso com ele também. Foi um menino e uma menina. Mas, tipo, não tem certeza de nada. O ponto que eu queria trazer aqui é que, tipo, o Henrique, ele já tinha um filho ilegítimo, bem grandinho, por sinal, o Henry Fitzroy, e ele reconheceu o garoto como filho dele, legítimo e tudo mais. Então, por que que ele não reconheceria os filhos da Mary? Ele nem tinha caso com a Ana, nem nada ainda, sabe? Isso não aconteceu. Então, sempre tem essa dúvida, será que eram ou não eram? A gente não vai saber. Em 1522, pouco depois da Ana chegar na Inglaterra, ela vai estrear na corte inglesa, participando de uma peça chamada The Château Vert, ou Castelo Verde. Essa peça foi uma homenagem aos embaixadores imperiais, né? Em Sacro Império Romano e tudo mais. E ela interpretou a perseverança na peça. E foi aquela coisa maravilhosa, ela interpretou junto com a Mary, irmã do Henrique, e foi rainha da França. E depois disso, ela se destacou na corte inglesa de uma forma absurda. Ela chamou muita atenção, passou a chamar muita atenção pelos gestos elegantes, sabe? Pelo porte elegante, por tudo. Pela graciosidade dela, francesa. Querendo ou não, a menina tinha sido educada na corte francesa, né, gente? E aí nós entramos a um adendo aqui, que é o seguinte. Nesse período, assim que ela estreou na corte, ela vai se envolver com Henry Percy. E eles vão se comprometer secretamente, só que o pai do Percy não vai apoiar o relacionamento dos dois. E aí eles chegam a pedir pro Wolsey fazer o casamento escondido e tudo mais, só que o Wolsey não vai concordar também. Aí a Ana vai ser mandada pra casa rural, né, pra propriedade rural da família Bolena, e o Percy vai se casar com a Lady Mary Talbot, que era a noiva dele, enfim, desde a infância. E aí, passou-se um tempo e tal, e ela vai voltar para a corte. Quando a Ana volta para a corte, ela vai ser dama da Catarina de Aragão, da rainha. Nesse período, ela também vira amiga do Sir Thomas Watt, que foi um dos maiores poetas do período Tudor. E, em 1526, o Henrique se apaixona pela Ana. E aí, vai ocorrer um período de um ano, onde vai ter o flerte entre os dois. Um ponto interessante aqui é que esse período é muitas escuras, porque muito do que nós temos da relação do Henrique e da Ana antes, principalmente no início, né, na parte inicial do relacionamento deles e antes dela se tornar rainha, óbvio, ficou só as coisas do Henrique. Então, por exemplo, nós temos cartas de amor do Henrique e tudo mais. Da Ana não sobrou muita coisa, na real não sobrou nada, principalmente correspondências ao Henrique. Então a gente está vendo a história contada de um lado, por um homem, principalmente isso. Ou seja, nós estamos lendo a carta de amor do Henrique, um rei absoluto. Então, até que ponto a gente não vai ler essas coisas, a gente não vai ter essa visão parcial de uma forma preconceituosa e cega? São pontos a se pensar.
Enfim, a gente não sabe, de fato, como que se deu esse relacionamento, principalmente nesse primeiro ano. Sabemos que ela resistiu. Isso aí foi fato porque ela deixou muito a corte nesse período. Ela foi muito para casa de campo da família, meio que para se afastar do próprio Henrique. No fim desse um ano aí de flerte, ele vai pedir ela em casamento e aí ela vai aceitar. Nisso que ele pede ela em casamento, ela aceita. O assunto anulação se torna oficial. Não oficial para a corte, mas oficial para o Henrique e para Ana, para o casal. No sentido de que eu te pedi em casamento e agora eu vou fazer de tudo para anular o meu outro casamento, para casarmos, porque eu preciso ter um herdeiro. Era basicamente isso a ideia. E os dois acreditavam que de fato iriam conseguir essa anulação e que de fato isso aconteceria em alguns meses. Ou seja, simples, rápido, papum, rapidinho. Só que não foi bem assim. Aí eu faço outra adenda aqui. Gente, se vocês querem entender também um pouco mais, eu tô mostrando essa questão da anulação de 3 formas agora. Tô mostrando dessa forma da Ana, do Wolsey e da Catarina de Aragão. Então, os 2 episódios anteriores foram também falando disso. Então, se vocês querem ficarem mais informados e entenderem a dinâmica da anulação por outras visões, vem esses outros episódios que vocês vão entender muito bem, de verdade. A gente ainda vai seguir um pouquinho com isso, porque a anulação, ela perpetua. Como assim, Giovana? Ah, a Ana vai morrer, você vai fazer o episódio dela aqui, pum, acabou. Mas é um assunto que levou a cisão, a uma reforma protestante. Então, assim, não é tão simples de ser simplesmente falado e, enfim, analisado e discutido. Voltando a Henrique e Ana, essa situação entre ela e ele estarem envolvidos, esperando a anulação do casamento do Henrique com a Catarina, até de fato casarem, durou 7 anos. 7 anos. O Henrique e a Ana ficaram juntos durante 7 anos antes deles conseguirem se casar. Ela virar de fato rainha. O cara, pra ficar com ela durante 7 anos, como amante, ele tinha que gostar muito dela. E ela também tinha que gostar muito dele. Mas você não sabe, vai que ela tava armando uma coisa política, não sei o quê. Armações falham, elas caem por terra. E o Henrique, ele perde o interesse pra mulher muito fácil. Então, pô, pra ele ficar com ela aí por uns 10 anos, foi que o negócio segurou bastante. Entendendo esses anos que eles ficaram juntos, a gente entra numa pergunta. Houve a consumação do relacionamento deles antes do casamento? Afinal, eles ficaram juntos 7 anos antes de fato se casarem. Houve ou não houve? É uma pergunta que não tem resposta. Por quê? Porque isso é muito do indivíduo, né? É muito pessoal. É a mesma coisa perguntar se a Catarina de Aragão teve relações com o Arthur ou não. Ah, eles eram casados. Ficaram 5 meses casados. Tecnicamente era pra ela ter, e ela falou que não teve. Então, como é que tem essa relação aí de 7 anos sem relações sexuais? E assim, nas cartas dele que ficaram, dá a entender que não houve por um bom tempo. Pelo menos até perto do casamento, né? Até perto de se concretizar o casamento deles. Por um bom tempo, nesses anos todos aí, eles não consumaram. Porém, a gente não sabe, né? Isso com base nas cartas dele. Porque se tivesse acontecido, talvez ele deixasse a entender. São cartas de amor, ou cartas pessoais a ela. E aí, como é que vai ser o papel dessa Ana, amante, 7 anos aí, do lado do Henrique? Como é que vai ser esse papel? Ela vai ficar ao lado dele, nos assuntos políticos e de Estado. A Ana, ela vai assumir quase como um papel de rainha não oficial. Tipo isso. Ela concede petições, vai receber diplomatas, vai patrocinar artes, vai influenciar o Henrique em questões de diplomacia externa. Acho que se você escutou o episódio do Osso, você sabe o que eu tô falando. Questões, né, da política externa, como é que era aquela situação toda. As pessoas entendiam naquele período de 7 anos que era essencial ter o apoio dela para chegar ao Henrique, pro Henrique fazer algo, pro Henrique autorizar algo. Nós vamos entrar agora no assunto mais polêmico, que eu diria que é o assunto mais polêmico de toda a vida da Ana, como rainha, como amante, como qualquer outra coisa, que é a reforma, né? A religião. A gente não sabe exatamente o quanto ela estava engajada nisso, na reforma, na cisão e tudo mais, porém a gente sabe que ela estava. Porque, muito provavelmente, foi a Ana que apresentou as ideias do William Tyndale e do Simon Fish pro Henrique, visando conter os avanços corruptos da própria Igreja Católica. O Tyndale, eu falei do episódio da Catarina de Aragão, ele detinha daquela ideia de o rei está acima do Papa. Então, também dá uma olhadinha lá no episódio da Catarina de Aragão, que vai ser legal. E ela também era muito solidária com as pessoas que buscavam a reforma. Mas não uma reforma da igreja, tipo, vamos nos separar da igreja. Uma reforma na igreja. Essa ideia de cisão com a igreja, ela sempre é a última opção, a última saída. Nunca vai ser a ideia de alguém, tipo, vamos sair daqui. Nunca.
ela sempre vai ser onde não dá mais para continuarmos, vamos quebrar. Então, quando a gente fala de reforma, principalmente antes da cisão, é tipo, podia ter uma reforma na igreja, podiam se melhorar questões na igreja. E ela protegia ativamente estudiosos que trabalhavam nas traduções das escrituras para o inglês. O Tyndale era um desses caras, ele defendia isso. A Bíblia no dialeto da localidade. E a Ana também fervorosamente defendia isso. E aí é um ponto que eu quero falar, até que ponto a Ana podia ser considerada uma reformista, e até que ponto ela não se encaixava nesse quadro. A gente não sabe. Primeiro porque a gente não tem escritos dela, a gente não tem as ideias dela, a gente não tem as visões dela. E segundo que o que ela poderia ter deixado, o que deixaram sobre ela, de fato, pessoas que conviveram com ela, se perdeu. Então, assim, a Ana tem muita pouca coisa de fato que possa se caracterizar que foi diretamente ligado a Ana como alguém que de fato conviveu com ela e falou, ela acreditava nisso, 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 nisso. Então é muito complicado dizer isso, tá? Naquela época também, até que ponto aquela pessoa que era católica tá querendo seguir por outros caminhos, né? Então é muito complicado chamar ela de reformista, de protestante, sem a gente ter esses parâmetros. Mas sim, Ana seguia por um caminho não tradicional da religião. Isso aí é fato, a gente sabe. A gente só não sabe o quanto isso era, ou quanto isso influenciou o Henrique, por exemplo. Tanto que algumas pessoas dizem que ela foi um dos catalisadores para a reforma da igreja, para o Henrique fazer a cisão e tudo mais, não só por causa da questão do casamento. Entrando num ponto aqui, se você escutou os episódios da Catarina de Aragão e do Wolsey, você vai entender que o casamento ele é o ponto de partida, mas depois ele vira o menor dos motivos para a cisão do Henrique com a igreja. E a Ana pode ter ajudado nisso com relação a essas ideias novas que ela detinha muito por causa da bagagem renascentista que ela trouxe da Europa. E pode ter incentivado, acendido a fagulha que talvez já existisse no Henrique e ele não tinha ainda se preocupado tanto. Em 1528, ela quase perde a vida. Ela pega a doença do suor, que antigamente, né, era muito comum, epidemias. E a Ana pegou, e o Henrique enviou o próprio médico pessoal dele para cuidar da Ana. Ela fica bem e tudo mais, mas foi uma demonstração de carinho, de dedicação a ela absurda. E aí, entrando mais uma vez, por favor, escutem o episódio da Catarina de Aragão, escutem o episódio do Wolsey, porque eles vão unir com o da Ana agora para todo mundo entender, de fato, tintim por tintim, como se deu a anulação. O Henrique ele vai começar a trabalhar de forma mais incansável para conseguir essa anulação. Ele vai mandar seu secretário pessoal. Como o Papa estava refém do imperador Carlos V, não vai ter nenhum êxito. E aí ele vai, de fato, chamar o Wolsey, que é o cardeal, e vai falar, quero me separar da Catarina de Aragão porque eu quero casar com a Ana. Se vira. E o Wolsey vai tentar de tudo para conseguir isso. Ele vai conseguir? Não, ele não vai conseguir. E isso vai levar à queda do Wolsey. Então, tipo, se você quer entender mais ou menos como foi direitinho, tintim por tintim, vai lá no episódio do Wolsey e no episódio da Catarina de Aragão. Eu destrincho tintim por tintim, até porque como a anulação depois, a cisão da igreja, e depois a cisão com a igreja partiu do casamento do Henrique com a Catarina, acaba que a gente tem que trabalhar mais questões entre Henrique e Catarina do que Henrique e Ana, por exemplo. Ela meio que estava no pano de fundo, na anulação. E aí o Wolsey vai cair em 1529 porque o Henrique, influenciado pela Ana, influenciado por pessoas que eram inimigas do Wolsey políticas, falar, será que ele não tá sendo mais leal ao Papa do que a você? Porque o Papa estava preso lá, não ia resolver essa questão na Inglaterra ou em qualquer outro lugar. O Carlos V era sobrinho da Catarina de Aragão, não era bem assim, porque o Papa era o quê? Refém do Carlos V. Então, como é que o rolê vai ficar? Então, gente, escuta os outros episódios, por favor, de verdade. E aí o Wolsey é retirado do cargo de cardeal e de Lord Chancellor, que ele era, e vai ser acusado de traição e tudo mais. Ele vai morrer em 1530, e quando o Wolsey morre, um ano depois a Catarina de Aragão é expulsa da corte. Ela é banida da corte, e a Ana fica com os aposentos da Catarina de Aragão. Ou seja, estou assumindo a posição de rainha, mesmo não sendo. Aí você me pergunta, Giovana, mas e a população e as pessoas de Londres e todo mundo apoiava a Catarina. Todo mundo amava a Catarina. A Ana era como se fosse uma usurpadora do rolê. A colocavam, né? A deixavam com essa ideia de má. Como se ela tivesse usurpado algo que não necessariamente a culpa era dela. Aí nós temos a ascensão do Thomas Cranmer como arcebispo de Canterbury, e ele era capelão da família Bolena, ou seja, os interesses dos Bolenas estavam garantidos na questão religiosa ali na Inglaterra. E em 1532, o Thomas Cromwell apresenta ao parlamento uma série de atos que reconheciam a supremacia real sobre a igreja. Ou seja, o rei está maior que a igreja e a gente faz o que quiser aqui.
E assim vai finalizar-se, de fato, a ruptura com a igreja. Ah, Giovanna, então acaba por aí, deu a cisão e acabou? Não, muita coisa vai acontecer por debaixo dessa ponte. Mas ali foi a sacramentação disso. E com isso, o Thomas More vai deixar o cargo de Lord Chancellor e quem vai assumir é o Cromwell. Porque o Thomas More tinha substituído o Wolsey, aí o Thomas More era contra a cisão com a igreja, aí saiu, aí o Cromwell, que estava já participando de toda essa questão de cisão, de reforma, foi um grande nome nessa situação toda, nessa questão, assume. Eles conseguem o apoio da França com relação ao casamento deles, o Henrique e a Ana, em 1532. Porém, é aquele apoio velado, sabe? Aquele por debaixo dos panos. Porque a França, extremamente católica, nunca queria assumir uma aliança, né, um apoio com um escândalo daqueles. Mas a França apoiou também, de forma escondida, por causa da relação que a Ana tinha, né, com a França, por ter vivido muito tempo lá e tudo mais. Então isso foi muito positivo para a relação da Inglaterra com a França nesse período. No mesmo ano, em 1532, ela vai virar Marquesa de Pembroke, que é um título especial dado a futuras rainhas ou às rainhas. E aí isso a torna extremamente rica e influente dentro da Inglaterra. E ela passa a ocupar exatamente o lugar da rainha, apesar de ainda não ser rainha, mas ela passa a ocupar. E aí ela vai ter a maior importância e precedência na frente de todos, justamente pelo título que o Henrique lhe deu, já indicando que ela era a rainha dele, apesar de ainda não ser. Henrique fez ele mesmo a investidura da Ana, quando ela virou Marquesa de Pembroke. O pai dela, né, o Thomas Bolena, também recebeu o título de conde. Aquela primeira possibilidade de casamento da Ana, por causa de um título familiar e tudo mais, o Henrique dialoga e consegue o título pro Thomas Bolena. Então, assim, a família toda se beneficia, óbvio, né? E aí vamos finalmente pro casamento. Os dois se casaram secretamente em 14 de novembro de 1532. E a Ana logo engravida. E aí, um segundo casamento foi feito para legalizar a união em 23 de janeiro de 1533, porque ainda não tinha sido sacramentado essa cisão da Inglaterra com a igreja. Então, para fazer o casamento após essa cisão, que aí se tornaria legal, justamente por estar na jurisdição agora do Henrique, ele como chefe da igreja, eles fizeram um segundo casamento. E aí, em maio de 1533, o Cromer, que é o arcebispo de Canterbury, reuniu um tribunal para decidir a validade do casamento do Henrique com a Catarina de Aragão, que, óbvio, foi considerado nulo, foi considerado inválido. E 5 dias depois, o casamento do Henrique e da Ana, feito ali em janeiro, foi considerado válido. E ela, gravidona, foi coroada rainha no dia 1º de junho de 1533. Uma cerimônia riquíssima, luxuosíssima. A Ana foi coroada com a coroa de Santo Eduardo, que era usada apenas para a coroação dos monarcas. E ela foi coroada com essa coroa porque ela já estava muito, muito grávida. Ela estava no estado bem avançado de gravidez. E todo mundo acreditava que ia ser um menino. Então, por que não coroar a rainha que está carregando o herdeiro de Henrique com a coroa do futuro monarca? Ela tá carregando o futuro monarca, entende a analogia? E foi isso que aconteceu. E o público ainda não gostava dela, cagou pra coroação dela, cagou. Foi morna. Ah, legal, tchau, vai embora daqui. Tipo isso. O Papa, em 1534, vai excomungar provisoriamente o Henrique e o Cromer, o arcebispo de Canterbury, falando o seguinte: Henrique, volta pra Catarina de Aragão, volta pra igreja que eu te perdoo, né, tudo mais. Só que Henrique tacou o foda-se e falou: ó, tchau, não quero, vai embora daqui, não quero. E aí depois ele é de fato excomungado no geral, né, no geral, pra sempre. E aí o Henrique ele passa a exigir que os súditos dele prestassem juramento a ele, baseados na primeira lei de sucessão, que era uma lei que tinha feito lá com aqueles atos todos no parlamento, 1532, com Cromwell, que eu vou falar deles no episódio com Cromwell, na semana que vem. Que essa lei, ela dizia o seguinte: ela rejeitava a autoridade papal, em questão legal, e reconhecia também a Ana Bolena como rainha. Ou seja, todo mundo tinha que jurar que aceitava a Ana Bolena como rainha em função dessa lei. Por que também chamada de primeira lei de sucessão? Porque entendia-se que você aceitando ela como rainha, o filho do Henrique e da Ana não seria bastardo e ele poderia ser o sucessor, o pai e tudo mais, herdeiro. E aqueles que se recusaram foram presos na Torre de Londres ou executados, como, por exemplo, o Thomas More, que chegou a ser Lord Chancellor do Henrique, era amicíssimo do Henrique, amicíssimo, um puta estadista, foi executado porque ele se negou a jurar isso, muito por
fidelidade à Igreja Católica, porque se você jura a isso, você tá jurando contra a Igreja, que não concordava com isso. E o Thomas More, em nenhum momento, falou: ó, comigo não. E ele foi preso, ele ficou um tempão na Torre de Londres, pra depois ser executado, quando ele finalmente bateu o martelo e falou: ó, não vou fazer isso. Porque ele era amigo do Henrique, o Henrique tentou de todas as formas conseguir persuadir ele a jurar, mas ele falou: ó, desculpa aí, mas não vai rolar não. E aí, no final de 1534, o parlamento vai declarar o Henrique a única cabeça suprema na terra da Igreja da Inglaterra. Ou seja, Papa já foi para escanteio. Quem manda aqui é o rei. E aí, agora, o Henrique tomava conta de tudo isso e não mais Roma. Roma estava fora de jogo. Aí vamos falar agora do filho de Henrique Ana, que não era filho, era menina. Gente, era menina, gente. Era uma linda menina, ruiva, igual o pai, que era igual a mãe, Elizabeth York. Tem episódio de Elizabeth York aqui, gente. Vai lá escutar que é bem legal também. E era uma menina, uma linda menina, que nasceu em setembro, virginiana, 1533. E o nome dela era Elizabeth, em homenagem tanto à mãe da Anne, que era Elizabeth Howard, quanto à mãe do Henrique, que era Elizabeth de York. O nome foi escolhido em homenagem às duas avós. O episódio da Elizabeth de York aqui, escolhi, é muito legal, verdade, verdade. Mas assim, eles queriam muito o menino, né? Então foi um golpe muito duro pro Henrique. Tipo, tinha justas programadas, fogos de artifício, nananã, cartas preparadas para mandar para toda a Europa que nasceu o príncipe tão esperado do Henrique. E não, uma menina teve que refazer tudo, cancelar a justa, cancelar não sei o quê. O rei da França ia ser o padrinho, teve que cancelar também. Eu adoro, eu acho genial. Porque ele pagou tanta língua, queria tanto homem que essa garota aqui, que nasceu agora, foi o homem que ele queria tanto ter, foi ela, só que em formato de mulher. E graças a Deus por isso. Enfim, a Elizabeth teve uma vida de princesa Tudor renascentista, teve um lindo batizado. Aí eu entro aqui, né, com a questão, com outro lado da moeda. Mary, né, o Henrique já tinha uma filha, a Mary, nascida em 1515. Onde que a Mary entrava nisso? A Mary era bastarda, mas ela ainda assim era filha do Henrique. Ela perdeu o título de princesa, né, para não ameaçar a irmã. E a Mary foi ficar na casa onde a Elizabeth morava. Ela morava numa casa diferente dos pais, sim. Naquela época era assim. Bebê, sim, morava. Quase como uma criada da própria irmã. Óbvio que não criada, óbvio, mas ainda assim numa posição que, como primeira filha, ela não deveria ter. Como é que vai ser a Rainha Ana? A gente falou agora da Ana, dama de companhia, a gente falou da Ana, amante, por 7 anos. E como vai ser a Rainha Ana? Vai ser uma rainha opulenta, uma rainha que vai esbanjar luxo. Por exemplo, ela vai ter mais de 250 servos. Tinha mais servos que a própria Catarina de Aragão. Olha que a Catarina de Aragão era filha de quem era? Filha de reis. Não era qualquer coisa, não. E aí, vou abrir um parênteses aqui. Ela tinha, tipo, muitos padres à disposição dela, muitos servos, muitas damas de companhia. Acho que mais 60 damas de companhia, tipo, que iam com ela em eventos sociais. Tipo, era muita gente que servia ela. E um desses padres que serviam a Ana foi o Matthew Park. Ele foi se tornar um dos principais arquitetos, né, um dos principais fundadores do pensamento anglicano no reinado da Elizabeth I. Por quê? Porque ele vai ser o tutor da Elizabeth por um tempo, escolhido pela própria Ana. A Ana vai escolher ele como tutor, a Ana vai morrer, ele vai continuar sendo tutor. E ele, quando a Elizabeth vai subir ao poder e tudo mais, ele vai com ela e ajuda a ela estruturar o anglicanismo. Mas a gente vai chegar lá no episódio da Elizabeth, mas só esse ponto mesmo. Agora voltando pra Ana, né? Ela gastava dinheiro com vestidos, joias, chapéus, com aqueles abanadores de pena de avestruz. Um negócio desse caríssimo. Equipamento de montaria, móvel, estofado, tudo pra ostentar o status de rainha dela e do Henrique, querendo ou não, né? Reformou inúmeros palácios pra se adequar aos gostos dela e do Henrique. Isso era uma coisa que eles combinavam e muito. E ela teve mais 3 gestações entre 1534 a 1536. Nenhuma delas vingou. Uma foi natimorto, outro foi um aborto, eu acho que outro foi um natimorto também.
E isso foi um problema muito forte na Ana. Talvez se ela tivesse conseguido dar o herdeiro que o Henrique tanto quisesse, ela teria ficado como rainha. Mas ela não conseguiu. E a Catarina de Aragão vai morrer em 1536, em janeiro. A Ana vai tentar fazer as pazes com a Mary, que vai rejeitar, porque a Mary odeia a Ana. E, tipo, as duas não se davam bem at all. Não era uma relação positiva de nenhum lado, nem do lado da Ana, nem do lado da Mary. Então, assim, não teria como aquilo dar certo. E a Mary, sempre muito forte, né? Também com sangue espanhol do lado dela, já deixou claro que não queria fingir que seria amiga da Ana. Aí, essa última gravidez da Ana, que foi em 1536, ela sofreu um aborto. E ela abortou justamente no dia que a Catarina de Aragão foi enterrada. E aí um ponto aqui que eu queria trazer é que essa gravidez seria decisiva para ela, porque assim, com a Catarina morta, o primeiro casamento que tinha sido posto em dúvida, que era para anular ou não era para invalidar ou não era, aconteceu ou não aconteceu, papapá, morreu com ela. Morreu com a Catarina. Não tinha mais o que questionar, estava morta. Então, a mancha da ilegalidade, né, a ilegalidade em si, foi pro túmulo com a Catarina de Aragão, querendo ou não. Então, assim, nesse momento, o Henrique, ele ficou livre. Não livre no sentido da Ana, mas livre no sentido de que agora eu não tenho 2 casamentos para me preocupar, eu tenho um só, porque um já foi pro túmulo. Então, se ele precisasse se livrar de alguém, ele precisaria se livrar de um casamento. E nesse meio tempo ele conhece a Jane Seymour, que vai ser a terceira esposa dele, mas aí vai ser o episódio dela. Então, essa gravidez da Ana, de 36, precisava dar certo. E não deu. E parecia ser um menino, né? Ela perdeu o bebê lá por uns 5 meses, se eu não me engano, e aí já dava pra ver o sexo e pai, e falaram que possivelmente era um menino. E aquilo pra ela foi o fim. E realmente, depois daquela gravidez, foi o fim. Foi a sacramentação do fim da Ana. Porque a Ana, ela era uma mulher forte. Não forte como a Catarina de Aragão. A Catarina de Aragão era forte como nós, por exemplo, que temos sangue brasileiro, né? A Catarina de Aragão tinha sangue espanhol. Ela já estava entranhada nela. A Ana aprendeu a ser forte com a vida que ela teve que viver, enfim, que ela teve que passar durante 7 anos, foi amante, viver muitos anos fora da Inglaterra, fora de casa. E ela tinha uma delicadeza e uma fortaleza que beiravam ali no singelo e ao mesmo tempo podiam ultrapassar a linha. Ela ficava muito ali na beirada do precipício com essas 2 questões. E isso era um problema, porque quando o Henrique quer cansar de você, ele vai arrumar motivos pra cansar de você, entende? Eu não tô falando que isso cansou, mas eu querendo mostrar que, por exemplo, a Catarina de Aragão lidou de outra forma com a situação com o Henrique. A Ana, ela seguiu de outro jeito. Não que fosse dar certo se ela tivesse seguido da forma como a Catarina de Aragão seguiu e tal, mas mostrando que eram mulheres essencialmente diferentes e que não tinha mais pra onde fugir. A Ana já tinha assinado o destino dela quando ela perdeu esse bebê. E não estou culpando ela não, tá? A culpa é do Henrique. E aí, enfim, quando ela se recupera do aborto, ele vai declarar que foi seduzido pela Ana por meio de sortilège, que é um termo francês que indica feitiço, né? Engano, ele foi enganado, ele foi enfeitiçado pela Ana. E ele já estava com a Jane Seymour como amante, que foi colocada nos aposentos reais, e a Ana foi excluída da corte. Excluída total da corte. E agora nós chegamos ao ponto crucial, né, do episódio e, enfim, da vida da Ana, que é a questão da acusação, né, de adultério, de incesto, de bruxaria contra a Ana. Um ponto importante dizer aqui, gente, é que todas essas acusações elas têm conotações políticas. Nós precisamos associar a queda da Ana ao Thomas Cromwell. Ele que foi aliado dela no início, muito por questões da reforma da igreja dentro da Inglaterra. Tomou posições diferentes da Ana, da própria questão da reforma. A Ana, por exemplo, preferia que a redistribuição das receitas do que a igreja tinha dentro da Inglaterra e que agora seria confiscado para o rei, fosse, por exemplo, para os pobres. O Cromwell falou assim, não concordo, acho que tem que ir pro cofre do rei e tudo mais. Então, assim, eles começavam a divergir ideologicamente no que fazer dentro da reforma. Por exemplo, a Ana preferiu uma aliança francesa, o Cromwell preferiu uma aliança imperial, do Sacro Império. Então, assim, você é meu aliado até o momento em que a gente começa a divergir das ideias. E foi isso que aconteceu. Então, a partir do momento que ela perde o Thomas Cromwell, que é Lord Chancellor da Inglaterra, como aliado, ela fica enfraquecida. Agora ela vira simplesmente uma mulher que tem que produzir herdeiros. E a Ana, ela não estava produzindo herdeiros. E politicamente ela também não estava sendo tão boa assim. Então,
como que você vai lidar, né? Como que você vai mudar o jogo pra si? O Henrique virou e falou assim, olha, não dá. Se ela pelo menos tivesse o filho homem, o Henrique aguentaria qualquer falha política dela, qualquer divergência que ela tivesse com Cromwell. Tô querendo dizer que, tipo, mesmo que ela fizesse a maior burrada política no mundo, se ela tivesse tido herdeiro, o Henrique ia aceitar. Só que ela tava perdendo força política e não tinha um herdeiro. Perdendo força política e não tinha um herdeiro. Perdendo força política e não tinha um herdeiro. Então, assim, não tinha mais como defender aquela mulher. Era tipo isso pro Henrique, entende? Tipo, cai fora porque não tá dando mais pra você ficar aqui. Óbvio que temos outras versões, dizendo que não, o Cromwell e a Ana não eram inimigos. Não foi uma conspiração do Cromwell pra retirar a Ana do poder. Ele só apenas fez o que o Henrique ordenou. Óbvio que colocou um pouquinho mais de pimenta na situação, mas foi o que o Henrique ordenou e tal. E eu viro pra vocês e falo, quem tá certo e quem tá errado? Não tem. O que aconteceu de verdade? Não sabe, entende? Pode ter sido as duas coisas. Sim, pode ter sido. Muito provavelmente foram as duas coisas. Esse distanciamento da Ana com o Cromwell, esse enfraquecimento dela político, o não herdeiro, que nunca veio, e o Henrique cansando de tudo isso. E o Cromwell seguindo ordens do Henrique. Se ela fosse aliada do Cromwell, talvez ele até tentasse reverter a situação, mas ela nem era mais. Então ele, foda-se, faz o que o cara tá falando aqui, sabe? Então, será que não era toda essa situação pra Ana cair? Muito provavelmente. Não apenas uma dessas questões, mas provavelmente todas essas. Mas eu acho que a questão principal é que foi uma farsa legal. Como assim foi uma farsa legal? Foi uma farsa jurídica, foi uma farsa de lei, foi uma farsa de tribunal, foi qualquer farsa que possa criar na sua vida foi uma farsa. Toda essa história da Ana, bruxaria, incesto, traição, papapá, foi uma farsa jurídica, legal, pra fazer com que ela fosse retirada da posição onde ela estava. Agora, o mais curioso disso é que naquela época não se era necessário adulterar regras ou flexibilizar leis para Ana ser condenada. Isso não era necessário. Não era necessário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dizer que ela era bruxa, dizer que ela era aquilo, dizer que ela era aquilo, para poder fazer com que ela fosse condenada. Porque essa questão, esse julgamento, essa justiça era um mecanismo de Estado, não um mecanismo de justiça, de ser algo justo. Era um mecanismo de Estado, do bem-querer do Estado, do bem-querer do Henrique. Então esse teatro, ele toma uma forma por quê? Não sei. Ana, ela já tinha uma imagem muito ruim, né? Perante o povo, perante muitos cortesãos da Inglaterra. Ela não era bem amada ali. Ela não tinha os seguidores, por exemplo, que a Catarina de Aragão tinha. Ela não tinha essa fortaleza. Quando ela começa a cair, todo o séquito dela de aliados ou cai fora, tipo, se afasta, ou cai com ela. Muitos deles sendo usados como os amantes da Ana, né? Então, assim, será que não utilizaram-se da própria imagem que já tinha sido formada através da separação do Henrique e tudo mais, da Ana, né, pra poder fazer com que ela levasse a culpa de tudo, no sentido de que, tipo, a minha próxima esposa, que ele já tava de caso com a Jane Seymour, não leve a culpa, como aconteceu com a Ana, porque querendo ou não, a Ana levou a culpa de tudo. A Ana levou a culpa de tudo. Ela levou a culpa da Catarina de Aragão, levou a culpa da Jane Seymour, de certa forma. Tanto que a Jane Seymour é exaltada, como a gente vai falar isso no episódio dela, ela é exaltada como a esposa do Henrique, porque deu filho homem a ele. Em contradição à esposa bolena, bruxa, que enfeitiçou, que o fez quebrar com a igreja, que o fez se afastar da igreja, que, enfim, que fez anular o casamento. Ela levou a culpa. E aí, quem são os caras que são condenados com ela? Um músico chamado Mark Smithson, um cortesão chamado Sir Henry Norris, o Sir Thomas Ward, que era um amigo dela lá da época que ela nem tinha conhecido o Henrique, o Sir William Burton, Sir Richard Page e principalmente o irmão dela, George Bolena. Foi assim, pra ferrar geral. E aí o que acontece? Todos declararam inocência. Apenas o Smithson, que falou que não, Steve, não sei o que, pá. E o George, tadinho, não tinha nem o que falar. E aí o que aconteceu? A Ana foi presa, né, e levada pra torre. O Smithson foi torturado, né, e apoiou a coroa, mas ele não morre. Ele só foi torturado mesmo e tal. O George e a Ana foram julgados separadamente na própria torre. Ela foi acusada de adultério, incesto e autotraição, porque a rainha, quando ela pratica adultério,
É uma forma de traição por causa da questão do herdeiro, na produção, né, do herdeiro, né? E a questão do adultério incestuoso, né, com o irmão, foi muito pra acabar mesmo com o caráter moral dela. No dia 14 de maio, o Cranmer, que era o arcebispo de Canterbury, declarou nulo e sem efeito o casamento da Ana com o Henrique. O George foi executado no dia 17 de maio de 1536. E o Henrique, ele assinou a sentença de morte da Ana, mas em vez dela ser queimada e decapitada, ele mandou que trouxesse um espadachim da França para fazer a execução dela. Ou seja, não seria com um machado, seria com uma espada, né? Ela não abaixaria a cabeça. No dia 19 de maio, ela foi executada. Tem um memorial de execução na Torre de Londres atualmente, com vários nomes de pessoas que morreram lá. O nome da Ana tá lá neles, mas não é naquele local que ela foi morta. Ela foi morta, acho que do outro lado, na Torre Norte, que é a Torre Branca. Só pra dizer que se vocês forem na Torre de Londres, tem um memorialzinho lá e o nome dela está lá. Foi o único golpe, né? Porque foi espada, né? Na cabeça. O Cromwell tava, o Charles Brandon tava, primeiro Duque de Suffolk. O filho legítimo do Henrique tava, né? O Henry Fitzroy. E alguns vereadores, xerifes, várias pessoas estavam presentes. E ela foi enterrada em um túmulo não marcado na Capela de São Pedro da Víncula. E o esqueleto dela só foi identificado durante as reformas da capela em 1876, lá no reinado da Rainha Victoria. E agora o túmulo dela é identificado lá no piso de mármore, bonitinho, aqui já é Rainha Ana Bolena da Inglaterra, no mesmo lugar. Não tiraram ela de lá, não. Um ponto interessante, a Ana não tem nenhum retrato fiel. O mais famoso, que tá até na capa do episódio de hoje, é uma cópia que foi feito no período do reinado da Elizabeth, a filha dela, baseado em um outro retrato da época que ela era rainha, mas que se perdeu. Então, assim, não se tem muita coisa de como a Ana de fato era. Mas eu vou chegar lá. E um outro ponto é que após a coroação da Elizabeth, a Ana passa a ser venerada como mártir e como uma heroína da reforma inglesa, porque de fato ela fez parte do início da reforma. Ela pode ter feito parte de tudo, mas ela participou do início. E, pô, era a filha dela, era a rainha, né? Então, assim, não tem como você não exaltar a sua mãe. Até porque se você conclui que a sua mãe foi aquilo, você tá se colocando como bastardo, né? Como filho de alguém que cometeu aqueles crimes. Não, né? Agora eu vou falar um pouquinho de como a Ana se parecia. Ela era esbelta, era meio mediana, tinha cabelo lisos e escuros, muito escuros. Os olhos castanhos escuros, boca larga, lábios finos e a pele morena. Esse é um tipo de beleza que não é muito comum naquela época para ser considerado beleza. Geralmente gostava de uma coisa mais angelical, mais fininha, lourinha e tal. Mas ela era muito bonita, ela era muito altiva. E por que eu também evitei descrever muito a Ana? Porque o discurso que fazem muito da Ana ao longo dos anos é machista. Então, eu primeiro quis mostrar as ações dela, a dinâmica dela, para depois falar, ela era desse jeito. Ela foi muito maltratada ao longo dos anos. E sem razão, porque na real a gente nem sabe de fato como ela era. A questão é que a Ana era uma mulher da Renascença. Ela era para frente. Ela era uma mulher ativa na reforma protestante, sim. Ela tinha posições políticas, agia dentro dessas posições e visava isso. Ela era uma mulher renascentista, muito ao contrário da Catarina de Aragão. Isso pode ter prejudicado ela também. O Henrique era um homem autoritário e ela não demonstrou ser uma pessoa que aceitaria esse autoritarismo fácil, sabe? Ela lutaria pelo que ela acreditava. E, bem, a Ana era uma mulher da Renascença. E ela morreu como uma, de cabeça erguida, de um modo bem francês. E bem convicta dos seus ideais, apesar de, tipo, não ter tido ninguém pra defendê-la. Gente, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio, de verdade. Ela é minha esposa do Henrique VIII favorita. Foi muito bom ter feito esse episódio. Eu fico muito feliz de ter feito. E de verdade, eu espero que vocês estejam gostando dessa série. As Tudor, falando das mulheres Tudors que existiram, que passaram aí pela vida de Henrique VIII, pela vida de Henrique VII, enfim, depois vamos falar das rainhas Tudors. E eu realmente espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês tenham gostado do episódio extra do Wolsey. Eu vou fazer o episódio extra do Cromwell também, que eu acho que vai ser muito importante. E não esqueçam de escutar Hellers.
porque toda semana tem Hellers e Hellers tá muito bom. E é isso. Fique com Deus. Um grande beijo e tchau!